Gabriel sempre foi um homem de poucos desejos. Trabalhador, ele sempre buscou segurança e estabilidade, o que o tornava o tipo de pessoa que colocava a família acima de tudo. Encontrar Carla e construir uma vida com ela parecia um sonho realizado, e com a chegada de Miguel, seu coração se encheu ainda mais de alegria e esperança. Ele olhava para sua nova família e sentia que finalmente havia conquistado tudo o que sempre quis: o lar perfeito, a esposa ideal e o filho que selava seu amor. Cada sorriso de Miguel e cada abraço de Carla pareciam confirmar a felicidade que ele acreditava ser eterna. Ele não se importava com as noites mal dormidas, os choros inesperados do bebê ou as preocupações financeiras que surgiam. Para Gabriel, cada momento difícil era recompensado com a alegria de ver sua família reunida. Acreditava que Carla era o seu porto seguro, alguém em quem confiava de olhos fechados. Mas, aos poucos, pequenas dúvidas começaram a surgir. Uma sensação estranha começou a se infiltrar em seus pensamentos. Seria apenas o cansaço de tantas noites mal dormidas ou a insegurança de ser um novo pai? Gabriel descartou essas dúvidas rapidamente, pensando que estava apenas sendo bobo e imaginando coisas. Mas esse pequeno incômodo continuava a crescer, plantando uma semente de desconfiança que, mal sabia ele, se tornaria o começo de uma dolorosa descoberta. Os dias passaram, e Gabriel continuava a se dedicar à sua nova vida de pai e marido. Ele tentava ignorar aquele incômodo que insistia em aparecer em momentos aleatórios, mas cada vez que ele olhava para Carla, sentia que algo havia mudado. Uma noite, quando estava terminando de colocar Miguel para dormir, notou que Carla parecia distraída, olhando para o celular com uma expressão que ele nunca havia visto antes, algo entre preocupação e nervosismo. Ele pensou em perguntar, mas hesitou, convencendo-se de que não queria parecer controlador ou invasivo. No entanto, com o passar dos dias, a sensação de estranheza se intensificou. Carla começou a passar mais tempo no celular, afastando-se mais de Gabriel e da rotina familiar. Quando ele tentava se aproximar e perguntar o que estava acontecendo, ela respondia com sorrisos vagos ou desculpas sobre o cansaço. Gabriel começava a questionar se sua percepção estava correta, se estava exagerando as coisas ou se realmente havia algo que Carla estava escondendo. Mas, apesar das tentativas de se convencer de que era apenas paranoia, ele sentia que algo estava fora do lugar. Uma noite, enquanto Carla estava no banho, o celular dela vibrava insistentemente na mesa ao lado da cama. Gabriel olhou para o aparelho, e seu coração acelerou. Havia uma mensagem de um número desconhecido, algo breve e direto que dizia: "Saudades de você também." Gabriel ficou paralisado. Ele sabia que não deveria espiar, mas, naquele momento, a dúvida era mais forte do que qualquer ética. O que estava acontecendo? Por que Carla estaria trocando esse tipo de mensagem com alguém? A sensação de desconfiança que ele havia tentado ignorar se transformou em algo muito mais real e assustador. Depois de ler a mensagem no celular de Carla, Gabriel sentiu o estômago se contorcer. Ele não conseguia acreditar que aquilo estava realmente acontecendo. No entanto, ainda queria pensar que havia alguma explicação razoável para a mensagem enigmática. Talvez fosse um mal-entendido. Talvez ele estivesse interpretando tudo errado. Mas a dúvida agora era como uma semente que germinava rapidamente, invadindo cada pensamento seu. Ele decidiu que não diria nada para Carla, pelo menos, não ainda. Em vez disso, resolveu observar e tentar entender a situação. Os dias seguintes foram repletos de tensão. Carla continuava a se comportar de forma estranha, e Gabriel, que antes ignorava essas mudanças, agora estava hiperconsciente de cada detalhe. Ela saía com mais frequência, sempre com desculpas sobre visitas a amigas ou compromissos que ele nunca soubera antes. Certo dia, Gabriel a viu sair apressada, com uma expressão preocupada, e decidiu segui-la discretamente.
Ele nunca imaginou que chegaria a esse ponto, mas sua curiosidade e desconfiança o dominaram. Carla parou em um café no centro da cidade, e Gabriel observou de uma distância segura. Minutos depois, ela se encontrou com um homem que ele nunca tinha visto antes. Eles se cumprimentaram com um abraço caloroso, e o coração de Gabriel disparou. Ele sentia que o chão se abria sob seus pés enquanto observava a cena. Depois de alguns minutos de conversa e risadas, o homem entregou algo para Carla, que ela guardou rapidamente na bolsa antes de se despedirem. Gabriel estava perdido em pensamentos confusos e sentimentos contraditórios. Quem era aquele homem? E o que Carla estava escondendo dele? Após testemunhar o encontro de Carla com o estranho, Gabriel voltou para casa com o coração e a mente em completo caos. Ele mal conseguia pensar em outra coisa. Seu sono estava agitado, e, quando conseguia descansar, era tomado por pesadelos onde via Carla e o homem misterioso juntos. Ele queria confrontá-la, mas o medo de descobrir uma verdade dolorosa o impedia. Além disso, ele pensava em Miguel, seu pequeno e inocente filho. Gabriel sabia que, qualquer que fosse a verdade, isso afetaria a vida de todos, principalmente a do menino. Cada momento que passava ao lado de Miguel parecia fortalecer sua determinação em descobrir o que estava acontecendo. Gabriel olhava para o bebê e sentia um amor profundo e incondicional, mas também uma responsabilidade esmagadora. Ele se perguntava se estava fazendo a coisa certa ao investigar Carla em segredo, mas, ao mesmo tempo, sentia que, como pai, precisava proteger seu filho de qualquer situação de instabilidade ou mentira. Ele decidiu que, mesmo que doesse, continuaria em busca da verdade por causa de Miguel. A cada dia, a distância entre ele e Carla aumentava, mas Gabriel sabia que precisava manter a calma. Ele tentava agir normalmente, brincando com o filho e compartilhando momentos com a esposa como se nada estivesse acontecendo. No entanto, por dentro, ele estava se corroendo. As pequenas mentiras e as ausências repentinas de Carla começaram a deixá-lo ainda mais atento, até mesmo com as menores pistas. Gabriel sabia que estava à beira de algo grande e perigoso, e sua única certeza era que não descansaria até descobrir o que estava acontecendo por trás do comportamento misterioso de Carla. Uma noite, enquanto Carla estava fora com uma desculpa qualquer, Gabriel se viu sozinho em casa com Miguel, que dormia serenamente. Aproveitando o silêncio, ele tomou uma decisão impulsiva. Sabia que não era correto, mas estava determinado a descobrir algo mais. Com cuidado, ele entrou no quarto do casal e começou a vasculhar os pertences de Carla. Procurou em gavetas, no guarda-roupas, até que, em uma pequena caixa no fundo de uma das prateleiras, encontrou um bilhete amassado. A caligrafia era desconhecida, e as palavras escritas nele o deixaram perplexo: "Nosso segredo está seguro." Seu coração disparou ao ler aquilo. Que segredo seria esse? E por que Carla o guardava com tanto cuidado? Gabriel releu a mensagem várias vezes, tentando entender o que ela significava e quem poderia tê-la escrito. Pensou em confrontá-la imediatamente, mas sabia que, sem mais informações, ela poderia facilmente desconversar ou inventar uma desculpa. Gabriel sentiu que havia apenas tocado a superfície de um mistério muito mais profundo do que imaginava. Decidiu, então, que precisaria de mais evidências antes de confrontá-la. A partir daquela noite, a relação entre eles ficou ainda mais tensa. Cada palavra trocada parecia carregada de subtextos e desconfiança, e Gabriel tinha a sensação de que Carla estava escondendo mais do que ele poderia imaginar. Ele passou a observar todos os passos dela, atento a qualquer detalhe que pudesse revelar mais sobre o bilhete misterioso e o segredo que parecia pesar sobre eles. No entanto, quanto mais ele investigava, mais percebia que estava se envolvendo em uma teia de mentiras que poderia mudar sua vida para sempre. Nos dias que se seguiram,
Gabriel se esforçava para manter a rotina, mas o peso da desconfiança continuava a crescer. Ele sabia que, cedo ou tarde, teria que confrontar Carla, mas queria estar absolutamente certo antes de tomar qualquer atitude. Uma noite, enquanto Carla trocava mensagens no celular, Gabriel aproveitou um momento em que ela se afastou e conseguiu dar uma espiada rápida. Notou o nome de um contato salvo como ALU e sentiu o estômago revirar. Ele não conhecia ninguém com essas iniciais no círculo de amizades de Carla. No dia seguinte, em uma nova tentativa de investigar, Gabriel decidiu seguir Carla após o trabalho. Ela avisou que passaria em um lugar rápido para resolver umas coisas, e Gabriel aproveitou para acompanhá-la de longe, sem que ela percebesse. Carla foi direto para um restaurante em um bairro afastado, e, para seu espanto, encontrou-se com um homem que ele jamais havia visto. Eles pareciam íntimos, riram, trocaram olhares cúmplices e conversaram como se compartilhassem segredos. Gabriel observou a cena à distância, sentindo a raiva e a tristeza se misturarem dentro de si. Aquela noite foi insuportável. Gabriel voltou para casa antes de Carla e se deitou ao lado de Miguel, segurando o filho nos braços enquanto a mente fervilhava de perguntas. Quem era esse o amigo? Como Carla poderia manter um segredo tão devastador? Aquele encontro no restaurante confirmava que ela escondia algo importante. Pela primeira vez, Gabriel considerou seriamente a possibilidade de que sua vida perfeita poderia não passar de uma ilusão. No entanto, ele ainda estava longe de entender o verdadeiro alcance da traição e o impacto que ela teria em seu futuro. A cada dia, Gabriel se sentia mais inquieto. A imagem de Carla com o homem desconhecido o atormentava, e ele sabia que precisava ir mais a fundo para obter respostas. Um dia, decidiu fazer algo que nunca imaginou, contratou um detetive particular para segui-la e descobrir a verdade sobre aquele misterioso AL. A espera pelos resultados o deixava ansioso, mas ele sabia que estava no caminho certo para desvendar o que Carla estava escondendo. Alguns dias depois, o detetive lhe entregou um dossiê com fotos, horários e uma série de informações sobre o homem. O nome dele era Alexandre Lima, um empresário influente na cidade, com fama de se envolver em relacionamentos discretos e arriscados. As fotos mostravam encontros frequentes entre Carla e Alexandre, muitas vezes em locais isolados e discretos. O conteúdo do dossiê também revelava algo que deixou Gabriel em estado de choque. Alexandre tinha um relacionamento de longa data com Carla que parecia ter começado antes mesmo de ela e Gabriel se conhecerem. Tudo indicava que eles nunca haviam terminado, e o casamento de Carla com Gabriel poderia ter sido apenas uma fachada. Essa descoberta abalou Gabriel profundamente. Ele se perguntava como nunca tinha percebido nada antes, como podia ter sido enganado de maneira tão cruel. A raiva tomou conta dele, e ele começou a considerar o que faria a seguir. A ideia de que seu casamento e até a paternidade de Miguel poderiam ter sido parte de um plano maior o deixava atordoado. Contudo, ele sabia que precisava manter a calma e pensar em seus próximos passos com clareza, mesmo que estivesse se sentindo mais traído do que nunca. Depois de descobrir o envolvimento de Carla com Alexandre Lima, Gabriel não conseguia mais olhar para sua esposa sem sentir uma mistura de raiva e decepção. As dúvidas o consumiam. Seria ele apenas uma peça em um jogo que Carla e Alexandre jogavam há anos? E o que dizer de Miguel? Seria possível que ele, o homem que Gabriel amava como seu próprio filho, fosse, na verdade, fruto desse relacionamento secreto? Gabriel sabia que precisava de respostas para seguir em frente, mesmo que temesse o que pudesse descobrir. Sem conseguir conter a angústia, Gabriel decidiu confrontar Carla. Ele esperou que ela voltasse para casa uma noite e, sem rodeios, a questionou sobre Alexandre. Carla ficou paralisada, como se tivesse sido pega em flagrante. As tentativas dela de negar ou disfarçar foram em vão, pois Gabriel mostrou as fotos e as evidências que havia coletado.
Pressionada, Carla finalmente admitiu que conhecia Alexandre há anos e que nunca havia cortado totalmente os laços com ele. As palavras dela soavam frias, e Gabriel teve a sensação de que ainda havia algo que ela escondia. Foi então que Carla, sob pressão, confessou um segredo ainda mais perturbador: Alexandre era, de fato, o pai biológico de Miguel. Gabriel sentiu o chão sumir sob seus pés. A dor e a raiva o tomaram de uma forma que ele nunca havia experimentado. Ele tentou processar aquela verdade brutal enquanto olhava para Carla, uma mulher que ele pensava conhecer, mas que agora parecia uma completa estranha. Ela explicou que o casamento com Gabriel havia sido uma tentativa de normalizar a vida dela, de criar uma família estável, mas a verdade era que ela jamais havia deixado Alexandre. Após a revelação devastadora sobre a verdadeira paternidade de Miguel, Gabriel sentiu como se sua vida tivesse desmoronado. Olhar para Carla era como ver um reflexo distorcido do que ele achava que era seu mundo. A dor era avassaladora, mas ele sabia que, para realmente seguir em frente, precisava ouvir tudo até o fim, mesmo que as palavras dela o dilacerassem. No entanto, Carla manteve-se reticente, parecendo esconder algo ainda maior. Ela sugeriu que a situação era mais complexa do que Gabriel podia imaginar, mas hesitava em dizer tudo. Naquele momento, o silêncio entre eles se tornou insuportável. Gabriel a pressionou, mas Carla se recusou a explicar. Ela argumentou que o que havia acontecido não poderia ser resumido a traições e mentiras, havia motivos profundos para as escolhas que ela fez. Gabriel, perplexo, perguntou repetidamente o que ela queria dizer com aquilo, mas Carla desviava o olhar e mantinha um silêncio quase insolente. Ele sentiu uma mistura de frustração e desespero, tentando entender se ela estava arrependida ou simplesmente fria diante de sua dor. Por fim, Carla sugeriu que, para entender toda a verdade, Gabriel teria que se encontrar pessoalmente com Alexandre. Ela mencionou que somente ele poderia esclarecer as intenções e segredos que estavam por trás de tudo. Mesmo relutante, Gabriel percebeu que não tinha outra escolha. Precisava saber a verdade, toda a verdade, mesmo que isso significasse encarar o homem que o traíra de maneira tão cruel. Esse encontro, ele sabia, seria um divisor de águas em sua vida e a chance de confrontar o homem que o desestruturou. Determinado a obter respostas definitivas, Gabriel aceitou a sugestão de Carla e marcou um encontro com Alexandre. O encontro foi tenso e carregado de emoções contidas. Gabriel, que havia chegado com a intenção de confrontá-lo, se viu frente a frente com um homem aparentemente calmo, como se já estivesse preparado para aquela situação. Quando começaram a conversar, Gabriel percebeu que Alexandre não era apenas um estranho em sua vida, mas uma figura com mais influência sobre Carla do que ele jamais havia imaginado. Alexandre revelou detalhes do passado de Carla que Gabriel nunca soubera. Ela havia se envolvido com Alexandre em uma época complicada de sua vida, marcada por escolhas impulsivas e caminhos tortuosos. Segundo Alexandre, o relacionamento entre eles sempre foi intenso e turbulento, mas também inevitável. Ele descreveu Carla como alguém dividido entre duas vidas, e a que queria construir com Gabriel e a que, por algum motivo, nunca conseguirá realmente deixar para trás. Para Alexandre, Gabriel não era apenas um marido enganado, mas alguém que Carla usará como uma tentativa desesperada de ter uma vida normal, uma tentativa que sempre soubera ser impossível. Ao ouvir as palavras de Alexandre, Gabriel ficou devastado. Ele percebeu que sua vida com Carla, que ele acreditava ser construída sobre amor e confiança, era baseada em mentiras e arrependimentos profundos. Alexandre ainda acrescentou que Carla nunca teve a intenção de deixá-lo totalmente de lado, mas também nunca teve a coragem de cortar o relacionamento com Gabriel. Para Alexandre, a relação com Gabriel era um refúgio seguro para Carla, mas o amor verdadeiro sempre fora compartilhado entre eles. Gabriel ficou sem palavras, abalado pela crueza das revelações e se perguntando se ele poderia perdoar Carla ou se finalmente deveria seguir um caminho distante daquele passado sombrio.
Depois do encontro com Alexandre, Gabriel sentia-se mais perdido do que nunca. Ele havia descoberto que sua vida com Carla era uma construção frágil, sustentada por mentiras e arrependimentos. No entanto, apesar de tudo o que ouvirá, ele ainda se via em um turbilhão de emoções conflitantes. A raiva o consumia, mas ao mesmo tempo ele se perguntava se ainda existia algum resquício de amor em sua relação com Carla. Gabriel percebeu que precisava confrontá-la novamente para entender até que ponto ela havia manipulado sua vida e o que realmente sentia por ele. Quando finalmente enfrentou Carla, a conversa se transformou em um jogo tenso de acusações e silêncios. Carla admitiu que realmente havia se casado com ele tentando deixar Alexandre no passado, mas nunca conseguirá romper totalmente o vínculo. Ela confessou que o conforto e a estabilidade que Gabriel oferecia eram irresistíveis, mas o peso de suas escolhas erradas sempre a assombrara. Ao falar, Carla deixou claro que não era fácil para ela lidar com as próprias falhas, e que o amor entre ela e Gabriel nunca foi totalmente falso. Ela alegou que, de certa forma, o relacionamento deles foi a tentativa de reconstruir uma vida diferente. Para Gabriel, ouvir aquelas palavras não foi suficiente para curar a dor. Ele sentia que havia sido uma peça em um jogo de manipulação, onde tanto Carla quanto Alexandre o mantinham no escuro. A ideia de que sua vida era um jogo de mentiras só apenas aumentava sua angústia. No entanto, agora ele enfrentava uma escolha difícil: seguir em frente e deixar tudo para trás ou perdoar e tentar reconstruir sua vida com Carla. Ele estava em uma encruzilhada, onde cada decisão teria um impacto profundo em seu futuro e no futuro de Miguel. Enquanto Gabriel ainda processava tudo o que Carla havia lhe contado, uma nova dúvida começava a tomar conta de sua mente: de Miguel. Apesar de ter construído um vínculo profundo com o menino, a descoberta de que Alexandre e Carla tinham mantido uma relação ao longo dos anos fez com que ele questionasse a verdadeira paternidade do filho que tanto amava. Essa dúvida o consumia de forma avassaladora, e ele sabia que, para poder seguir em frente, precisaria de uma confirmação. Gabriel precisava saber a verdade sobre Miguel, por mais dolorosa que ela fosse. Com o coração pesado, Gabriel tomou uma decisão difícil: fazer um teste de paternidade. Ele sabia que essa ação poderia romper qualquer laço que ainda restava entre ele e Carla, mas era o único caminho para acabar com a incerteza que o atormentava. Carla, embora relutante, aceitou fazer o teste, ciente de que aquele poderia ser o golpe final no relacionamento já fragilizado. Os dias que se seguiram foram torturantes para Gabriel. A espera pelo resultado parecia interminável, e cada momento ao lado de Miguel era uma mistura de amor e angústia. Ele se perguntava como reagiria caso a criança não fosse seu filho biológico. Quando o resultado chegou, Gabriel abriu o envelope com as mãos trêmulas. O teste confirmou o que ele temia: de Miguel era, de fato, filho de Alexandre. A descoberta o destroçou de uma forma que ele jamais imaginara ser possível. Todo o seu mundo desmoronou, e a ligação profunda que ele tinha com Miguel foi dilacerada pela verdade. No entanto, ao olhar para o menino, ele percebeu que nada mudaria o amor que sentia pelo filho, independentemente de laços biológicos. Mas agora, mais do que nunca, Gabriel precisava decidir se continuaria ou não naquela vida construída sobre mentiras. Com o resultado do teste de paternidade em mãos, Gabriel sentiu que uma parte dele havia morrido. A confirmação de que Miguel não era seu filho biológico abalou-o profundamente, deixando-o à beira de um abismo de raiva e dor. Por mais que amasse Miguel, o fato de ter sido enganado e manipulado por tanto tempo fazia com que o desejo de vingança se tornasse quase irresistível. Gabriel começou a imaginar formas de confrontar Carla e Alexandre, desejando que ambos pagassem pelo sofrimento que lhe causaram. Porém, entre momentos de fúria e desespero, Gabriel também refletia sobre o impacto que suas ações poderiam ter em Miguel. O menino era inocente em toda aquela história e dependia dele para ter uma vida estável. Essa responsabilidade pesava em seu coração,
colocando-o em um impasse e seguir o caminho da vingança e expor Carla e Alexandre, arriscando uma separação turbulenta, ou encontrar forças para perdoar e seguir em frente, pelo bem de Miguel. O dilema era cruel, e Gabriel se via dividido entre o desejo de justiça e o amor pelo filho que, biológico ou não, continuava sendo parte de sua vida. Naquela noite, Gabriel ficou horas acordado, refletindo sobre o que significava ser pai e o que ele realmente desejava para seu futuro. Por mais que fosse difícil, começou a considerar que talvez o perdão fosse a única maneira de libertar seu coração de toda a mágoa. Decidir entre a vingança e o perdão era como escolher entre destruir tudo ou tentar reconstruir algo a partir dos escombros. Ele sabia que, qualquer que fosse a escolha, ela teria consequências irreversíveis. Decidido a resolver de uma vez por todas o que restava desse relacionamento conturbado, Gabriel optou por confrontar Carla e Alexandre juntos. Ele sabia que precisava ouvir dos dois, cara a cara, o que realmente estava por trás das mentiras que desestruturaram sua vida. Por mais que tivesse considerado simplesmente se afastar, sentia que aquele encontro final seria necessário para que ele pudesse, enfim, seguir em paz, com ou sem eles. Planejou cada detalhe do encontro e garantiu que Carla e Alexandre estariam no mesmo lugar, sem saber que ele também estaria lá. No dia marcado, Gabriel chegou antes de ambos, escolhendo um canto discreto no restaurante para observar o que aconteceria. Ao vê-los juntos, um misto de raiva e dor tomou conta de seu peito, mas ele se manteve firme, esperando o momento certo para se revelar. Carla e Alexandre pareciam tensos, como se pressentissem que algo estava para acontecer. Quando Gabriel finalmente se aproximou, a surpresa estampada nos rostos deles quase foi satisfatória. Ele sentou-se à mesa e, com calma, pediu que contassem a verdade completa, sem omissões. Estava cansado de jogos e meias-verdades. A conversa foi tensa e cheia de revelações. Alexandre admitiu que, desde o início, sabia sobre o casamento de Carla com Gabriel, mas que nunca incentivara a rompê-lo, pois enxergava Gabriel como uma garantia de estabilidade para Carla e Miguel. Carla, por sua vez, confessou que se dividia entre a segurança oferecida por Gabriel e a paixão descontrolada que sentia por Alexandre. Durante a conversa, Gabriel percebeu que ambos haviam manipulado a situação para manterem suas vontades intactas, sem se importarem com o impacto que isso teria sobre ele. Sentindo o peso de todas essas verdades, Gabriel sabia que estava diante de uma escolha crucial sobre o futuro de sua vida e de seu coração. Após o encontro tenso com Carla e Alexandre, Gabriel sentia como se tivesse descarregado todo o peso das mentiras que carregava. No entanto, ao retornar para casa, percebeu que o vazio deixado por aquela verdade o consumia. Ele sabia que, para encerrar essa história de uma vez por todas, precisaria ter um último confronto, desta vez com seus próprios sentimentos e com o futuro que desejava para si e para Miguel. Com o coração partido, ele decidiu organizar um último encontro com Carla, mas, dessa vez, apenas os dois, longe de influências e interferências externas. Ao encontrar Carla, Gabriel notou que ela estava fragilizada, talvez pela culpa, talvez pelo medo de perdê-lo definitivamente. Ela tentou se justificar mais uma vez, explicando que nunca teve a intenção de feri-lo daquela forma, mas que os sentimentos confusos e a insegurança a levaram a decisões erradas. Gabriel ouviu em silêncio, mas desta vez, sem raiva, apenas com um olhar de cansaço. Ele percebeu que, por mais que houvesse mágoa, ele também carregava um afeto real por Carla, um amor que não desaparecia facilmente, apesar das traições. Depois de uma conversa longa e dolorosa, Gabriel deixou claro que, para ele, a confiança fora quebrada de maneira irreparável. Ele sabia que a relação deles nunca voltaria a ser a mesma, mas, por Miguel, decidiu que buscaria manter um convívio pacífico com ela, sem rancores. Gabriel estava disposto a cuidar de Miguel como seu filho, independentemente da paternidade biológica.
Com isso, ele deu a última palavra, encerrando o ciclo de mentiras e liberando a si mesmo de qualquer expectativa em relação ao casamento. Ele estava pronto para seguir em frente, finalmente livre das sombras do passado. Após o último confronto com Carla, Gabriel sentia que, apesar da dor, havia encontrado uma espécie de paz. Ele finalmente estava pronto para seguir em frente e reconstruir sua vida, mesmo que isso significasse recomeçar do zero. No entanto, agora, ele se via diante de uma nova encruzilhada: como manter uma relação saudável e equilibrada com Carla por causa de Miguel, sem deixar que o ressentimento pelo passado se tornasse uma constante em suas interações? A convivência pacífica que ele havia prometido a si mesmo parecia, de repente, mais difícil de alcançar. Gabriel decidiu se concentrar no que realmente importava para ele, o bem-estar de Miguel. Aos poucos, ele percebeu que o amor pelo menino superava qualquer questão de sangue ou traição. Ele se dedicava ao filho com ainda mais carinho e atenção, como se cada momento com Miguel fosse uma forma de curar suas feridas. No entanto, Carla continuava a fazer parte de suas vidas, e Gabriel sabia que precisaria encontrar uma forma de redimir o relacionamento entre eles, nem que fosse para oferecer ao filho uma base familiar estável, mesmo que diferente da convencional. Nos meses que se seguiram, Gabriel encontrou em si mesmo uma força que nunca imaginara ter. Ele buscou apoio em amigos e familiares, retomou seus hobbies e até mesmo começou a explorar novos interesses. A presença de Miguel em sua vida, com seu sorriso inocente e seu olhar de confiança, era um lembrete constante de que ele ainda podia ser feliz, de que ainda havia algo precioso pelo qual lutar. Gabriel sentia que estava se reerguendo, deixando para trás a ruína que o quase destruiu e construindo uma nova versão de si, mais forte e determinada a viver sem olhar para trás. Com o tempo, Gabriel sentiu que, embora as feridas não tivessem desaparecido por completo, ele havia aprendido a lidar com elas. A convivência com Carla se tornava mais fácil, e eles estabeleceram uma espécie de acordo silencioso para focarem apenas em Miguel. Ambos sabiam que manter uma boa relação pelo bem do filho era crucial, mas, para Gabriel, algo ainda pesava em seu coração, da decisão de finalmente dar um passo definitivo para seguir em frente, completamente livre do passado. Em um fim de semana, Gabriel convidou Carla para uma conversa. Ele foi direto, explicando que, apesar de toda a dor e do sofrimento que ela havia causado, ele escolhera perdoá-la, não para reatar o relacionamento, mas para se libertar da amargura. Ele precisava da paz que só o perdão poderia proporcionar. Carla, visivelmente emocionada, aceitou e agradeceu o gesto, reconhecendo a maturidade e a força que Gabriel demonstrava ao agir dessa forma. Foi um momento de alívio para ambos, um encerramento genuíno que eles talvez nunca tivessem imaginado ser possível. Com essa decisão, Gabriel se viu pronto para recomeçar de verdade, agora com o coração mais leve e uma visão clara de seu futuro. Ele sabia que sua relação com Miguel era o que mais importava, e que esse vínculo era inquebrável, independentemente do que acontecerá entre ele e Carla. Aquela decisão final de perdoar e seguir em frente selou uma nova fase em sua vida, onde a esperança substituía a dor, e o amor pelo filho era a base para construir uma vida de verdade e felicidade. Com a paz que o perdão trouxe, Gabriel começou a se dedicar a uma nova fase de sua vida. Ele se concentrou em seu crescimento pessoal, inscrevendo-se em cursos e redescobrindo paixões que ficaram adormecidas durante os anos de relacionamento conturbado. Pela primeira vez em muito tempo, ele se permitiu sonhar com um futuro diferente, onde ele se sentia plenamente responsável por sua felicidade. Cada nova conquista, por menor que fosse, era uma prova de sua resiliência, um lembrete de que ele tinha a capacidade de se reconstruir e de criar uma vida estável para si e para Miguel. Além disso, Gabriel e Carla estabeleceram uma relação de coparentalidade madura e respeitosa. Miguel, ainda muito pequeno para compreender o que acontecia, vivia feliz e seguro, rodeado pelo amor incondicional de Gabriel, que fazia questão de estar presente em todos os momentos importantes de sua vida.
Para Gabriel, esse vínculo com Miguel era uma fonte inesgotável de alegria e força. Ele sabia que, mesmo com todas as dificuldades que enfrentou, esse amor era real e valioso, uma base sólida que o impulsionava a cada dia. A liberdade que Gabriel sentia agora era, ao mesmo tempo, emocionante e desafiadora. Ele começava a vislumbrar novos caminhos, novas possibilidades que, antes, pareciam distantes. Esse caminho para a liberdade, construído com muita dor e superação, tornava-se agora uma estrada de esperança e propósito. Gabriel sabia que, dali em diante, ele seria o único responsável por seu destino, uma responsabilidade que ele abraçava com confiança e um renovado desejo de viver plenamente. Com o passar do tempo, Gabriel sentiu que estava finalmente vivendo uma nova etapa. O peso das traições e das mentiras havia se dissipado, e ele agora olhava para o futuro com um coração renovado. Em seu dia a dia com Miguel, cada momento era uma celebração da vida e da liberdade que conquistara. Gabriel já não se definia mais pela dor que havia experimentado, mas sim pelo homem resiliente e amoroso que se tornará. Ele sabia que aquela jornada havia deixado marcas, mas, agora, eram marcas de aprendizado e força. Sua vida social também havia mudado. Gabriel começou a se abrir para novas amizades, e, pela primeira vez, considerava a possibilidade de se envolver emocionalmente com outra pessoa. Embora ainda se sentisse cauteloso, ele percebia que estava pronto para dar uma nova chance ao amor, desde que fosse algo construído sobre honestidade e respeito. Com Miguel ao seu lado e uma rede de amigos que o apoiavam, Gabriel se sentia mais inteiro e preparado para enfrentar os desafios que surgissem. Esse novo começo simbolizava, para Gabriel, a realização de uma promessa que ele fizera a si mesmo, ser feliz, independentemente dos erros e do passado. Ele finalmente se via capaz de amar sem medo, de viver plenamente, e de aproveitar cada momento ao lado de seu filho. Gabriel sabia que, com esse recomeço, ele estava encerrando definitivamente o capítulo mais doloroso de sua vida e abrindo espaço para uma nova história, uma que ele controlaria com liberdade, confiança e a certeza de que o futuro estava, finalmente, em suas mãos. Depois de toda a dor, traição e superação, Gabriel se encontrava em um ponto onde a paz interior havia se tornado sua maior conquista. Ele refletia sobre a longa jornada que atravessou e compreendia que cada experiência, por mais dolorosa que fosse, o moldou para ser o homem que era hoje. Ao lado de Miguel, ele encontrou a motivação para seguir em frente, mais importante, descobriu a força para amar a si mesmo e construir uma vida plena. Gabriel percebeu que o perdão, não só a Carla, mas a si próprio, foi o verdadeiro catalisador para sua libertação. Em um momento de contemplação, Gabriel pensou em tudo o que aprenderá sobre confiança, resiliência e o poder de recomeçar. Ele sabia que as cicatrizes da sua história estariam sempre presentes, mas agora elas eram apenas marcas de uma batalha vencida. Miguel, que continuava a crescer e enchia a casa com risos e brincadeiras, representava o que havia de mais belo e verdadeiro em sua vida. Para Gabriel, seu filho era o símbolo de uma nova fase, uma vida que ele havia escolhido viver com autenticidade e propósito. Enquanto observava Miguel brincar, Gabriel se sentiu finalmente completo, ciente de que, a partir dali, sua história seria guiada pela força do amor e da verdade. Esse eco da sua jornada de dor e superação ressoaria para sempre em sua vida, mas agora como uma lembrança de que é possível renascer, mesmo nas circunstâncias mais sombrias. Gabriel fechou esse ciclo com uma sensação de alívio e gratidão, pronto para enfrentar qualquer coisa que o futuro trouxesse. Se você acompanhou essa história até aqui, não deixe de se inscrever no Ecos de Aventura para mais histórias emocionantes e cheias de reviravoltas. Curta, compartilhe e comente suas impressões sobre a jornada de Gabriel. E lembre-se, no Ecos de Aventura, cada história é uma oportunidade de refletir, se emocionar e encontrar inspiração para superar os desafios da vida. Obrigado por nos acompanhar.